Olá, o meu nome é Sónia Lourenço e sou bibliotecária na Biblioteca Municipal António Boto, em Abrantes. Estou aqui hoje, em casa, à lareira, para vos contar duas histórias. As histórias que vos vou contar encontram-se neste livro. Histórias à lareira, de Isilda Jana, uma edição Palha de Abrantes, Associação de Desenvolvimento Cultural. Este livro reúne histórias da literatura oral, dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardual, e permite reviver o mundo rural. Vamos recuperar a tradição oral, a identidade e a memória de um povo? Histórias à lareira. Histórias de outros tempos. Lenda do Carvalhal. Há muitos anos, havia no Carvalhal muitos lobos. Esses lobos eram muito temidos, porque representavam um perigo constante para a vida das pessoas que trabalhavam nos campos. E também porque nesse tempo toda a gente tinha gado. E como se vê, a presença dos lobos causavam muitos prejuízos. As pessoas tentavam por todos os meios afastar os lobos. Mas o mal persistia. Foi então que a população da aldeia resolveu pedir ajuda a Nossa Senhora. Juntaram-se todos no alto de um monte no dia 15 de agosto e pediram a Nossa Senhora da Conceição que os livrasse dos lobos. Pediram com tanta fé que Nossa Senhora acedeu ao pedido. Ninguém sabe o que aconteceu aos lobos, mas desde então nunca mais se viram nas redondezas. A partir dessa altura ficou a tradição. Todos os anos, no dia 15 de agosto, se faz em Carvalhal uma grande festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. São os habitantes de Carvalhal a agradecer a Nossa Senhora o tê-los livrado dos lobos. Só que isso foi no passado e hoje muitos já não sabem. História contada por Luísa Lourenço, residente em Carvalhal. A recolha foi feita por Sónia Lourenço e Carla Santos em 1992. Capela de Nossa Senhora da Saúde. Há muitos anos apareceu no cabeço de Barbelongos, em Andreus, uma imagem de uma Nossa Senhora, a quem chamaram Senhora da Saúde. Trouxeram-na então para a igreja da freguesia. Mas no outro dia a imagem tinha desaparecido. Foram encontrá-la novamente no cabeço de Barbelongos, onde a tinham encontrado da primeira vez. Foi então que no local resolveram edificar uma capelinha, da qual ainda ali se encontram vestígios. Quando houve a epidemia da pneumónica, fizeram uma procissão até à capela da Senhora da Saúde para pedirem à Santa que os livrasse da doença. Para chegar à capela, as pessoas tinham que passar por uma ponte. E dizem os antigos
que quem atravessou a ponte não morreu dessa doença. Recolha feita pelos alunos do curso de alfabetização de adultos de Andreus, Freguesia de Sardual, publicada no Boletim da Coordenação Concelhia de Extensão Educativa de Sardual em 1990. Gostaram destas duas histórias? Querem ouvir mais? Então não saiam do vosso lugar. Continuem sentados no sofá, que a Sílvia Rodrigues e a Celeste Santos, que são animadoras na Biblioteca Municipal António Boto em Abrantes, vão oferecer-vos mais histórias à lareira. Um dia, ao anoitecer, um homem foi armar uns ferros para apanhar uns coelhos num terreno que ficava perto da sua casa. Feito o trabalho, regressou e deitou-se na cama, disposto a descansar. Mas logo que se deitou, chegaram as bruxas para o chatear. Faziam-lhe cócegas, riam-se, e o homem, que já estava habituado àquelas coisas, tapou-se todo com o fato e não lhes ligou. Desiludidas, as bruxas foram-se embora, mas não desistiram. Foram para o campo onde o homem tinha armado os ferros e começaram a imitar os coelhos que caíam nas armadilhas. Mas, mais uma vez, não levaram a melhor, pois o homem, que era muito entendido em bruxas, também percebia de coelhos e sabia que ainda era muito cedo para eles começarem a cair. O homem continuou na cama e adormeceu. E as bruxas não tiveram outro remédio senão ir à procura de outro, pois este não se impressionava com partidas de bruxas. Recolha feita por Edgar Espadinha Valdas Mós. Montalvo. Em tempos, contou os mais velhos, a rainha Constança veio passear por esta região. Passou por Penhete e, como os habitantes não andavam satisfeitos com o nome da sua vila, aproveitaram a presença da rainha e, em sua homenagem, mudaram o nome para Constância. Na mesma viagem, a rainha passou na estrada que liga Constância a Abrantes e, ao avistar lá no cimo do monte das Casas Brancas de Montalvo, terá exclamado: "Mas que monte tão alvo!" A esta exclamação se deve o nome da povoação. Dizem os mais velhos, primeiro Monte Alvo e depois, simplificando, Montalvo. História recolhida por Sandra Manique Montalvo, em 1992.